Olá, investidores, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um pouco da minha opinião falando sobre os fundos imobiliários. Todo mundo está vendo aí o nosso índice FIX, o Ibovespa, ativos de renda variável caindo muito, e principalmente agora com a projeção da Selic só em alta, uma previsão aí para até as duas próximas reuniões termos uma Selic de 14,25 pontos percentuais aí no nosso índice. Então nós temos aí uma previsão muito negativa para a renda variável, porque quanto mais alta a taxa básica de juros, que é a Selic, menos vai ter investimento na renda variável. Os investidores vão migrar para a renda fixa, correndo menos risco e ganhando mais juros. E com isso, nós vamos ter oportunidades. Então, com base nessas oportunidades, eu vou trazer para vocês um pouco da minha mineração de fundos imobiliários. O que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês uma planilha completa dos fundos imobiliários atuais e vou minerar. Eu vou excluir alguns de acordo com os indicadores que eu tenho: PVP, vacância, quantidade de imóveis, valor de investimento, valor que tem de dividend yield. Com base nesses indicadores, eu vou tentar tirar aí 10 a 15 fundos imobiliários para futuramente, se caso vocês acharem interessante, eu trazer uma análise individual de cada um, lendo o relatório gerencial, vendo indicadores, fica a critério de vocês. Então, com base nesse vídeo, hoje eu vou trazer para vocês alguns fundos imobiliários na peneira e na mineração que eu vou fazer aqui junto com vocês. Vou mostrar também para vocês a minha carteira de investimento, como é que está a minha porcentagem, quais são os fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira e a minha motivação ainda hoje, mesmo com essa queda no índice, mesmo com a minha carteira negativa, eu tenho sim motivação para continuar investindo. O meu foco é longo prazo, não é curto prazo. Então, tendo esse foco, eu continuo nos investimentos. Espero que vocês gostem desse vídeo, vai ser bem interessante e vai agregar muito aos seus conhecimentos. Sem mais delongas, roda a vinheta! Para vocês entenderem um pouco sobre qual é a minha forma de investimento, que eu já trouxe para vocês em alguns momentos aqui no canal, nós vemos aqui a minha porcentagem na carteira. Hoje, nas ações, eu pela primeira vez estou negativo. Com essa alta na Selic, infelizmente, minhas ações começaram a cair também. Acredito que as suas também. Fundos imobiliários, eu estou em 12%, 12,4% negativo. Fiagros, estou 19,59% negativo. Tesouro Direto, também estou 2,79% negativo. No total, minha carteira de investimentos hoje ela está quase 7% negativa, 6,9% respectivamente negativa. Isso não quer dizer que eu vou me desfazer dos meus ativos, pelo contrário, isso é uma motivação para eu continuar investindo, comprando e escolhendo ativos descontados e bons, que no futuro vai trazer aí investimentos a longo prazo. Eu acredito que é uma oportunidade, justamente pelo fato de que quanto mais negativo um ativo bom, quer dizer que o cenário internacional, o cenário nacional não é favorável, mas isso não quer dizer que o ativo seja ruim, não mudou os fundamentos, não mudou a filosofia, e com base nisso eu continuo aportando, eu continuo investindo. Por isso que vocês não viram nenhum vídeo no canal dizendo que eu me desfiz de ações, me desfiz de fundos imobiliários, me desfiz do Tesouro Direto ou dos Fiagros, justamente porque esse segmento, além de eu acreditar, eu também continuo investindo. E para vocês verem precisamente aqui, só no setor de fundos imobiliários, todos os meus fundos imobiliários, obviamente, estão negativos. Então, os fundos que eu tenho ainda é o BETAL11, o BTHF11, que é o antigo BCFF11, BTLG11, GARI11, GTWR11, MXRF11, RZTR11, VIGIR11 e o VISC11. Todos estão negativos. Mas isso, como eu falei, não quer dizer nada. Esses ativos estão aí a longo prazo na minha carteira. Como eu falei, a minha estratégia continua sendo, pessoal, investir em ações, investir no Tesouro Direto, focado aí em ativos específicos do IPCA. Logo, logo, quem sabe até dependendo das taxas dessa semana em diante, possa ser que eu traga aportes aí no Tesouro Direto
ou nas ações. Fundos imobiliários vou aguardar um pouco mais, porque eu tenho quase certeza, não posso afirmar, mas uma sensação muito forte de que ainda vai cair mais até o final do ano. Então, vamos aguardar. Não é recomendação, conteúdo de caráter educativo, tá bom, pessoal? E como eu falei para vocês, aqui está a planilha que eu gerei ela hoje, atualizada com todos os fundos imobiliários em questão. O que é que a gente vai fazer, pessoal? Vamos filtrar, tentar trazer aí uma mineração, encontrando os fundos imobiliários com indicadores aceitáveis, indicadores de acordo com a minha estratégia, claro, tá bom? Por isso que eu vou compartilhar com vocês. Então nós temos aqui a primeira coluna de papel, segunda coluna segmento, cotação, dividend yield, PVP. Lembro, esse dividend yield é de 12 meses, tá bom? Valor de mercado, o valor que o ativo está sendo pago pelo mercado e não o valor patrimonial, então tem uma diferença. O valor patrimonial e o valor de mercado é diferente, então considerem que o valor de mercado é atualmente o valor que pagam por esse ativo, ou seja, pelo seu preço. Então a liquidez, que é o valor negociado diariamente desse ativo, quantidade de imóveis, então ativos de fundos imobiliários que se encaixam tendo algum imóvel entram aqui, então alguns vai ter 0, outros vai ter 1, 2, então essa são a quantidade de imóveis que ele tem. E a vacância média é ativos que possuem algum imóvel, estão alugados, ocupados ou não. Então vamos lá, começando pelo tipo de cotação. Eu quero investir em ativos que tenham um valor bem interessante, então não vale a pena eu investir em ativos que estejam com valor pequeno, então vou botar do menor para o maior. Tem ativos que tem 23 centavos, 91 centavos, R$1, R$1,11, R$1,32. Esses ativos eu não vou querer em carteira, então vou botar a partir de R$8, tá bom. A partir de R$8 a gente vai começar a analisar. Então, na mesma cotação, a gente vai colocar do maior para o menor. Tem ativos aqui de 10 mil, 2 mil, 1.000, 900, 800. Vamos excluir todos esses. Vamos colocar com base aí até R$200. Então, vamos deixar aqui R$200 aqui. Excluir todos esses daqui. Vamos para o próximo, Dividend Yield. Dividend Yield de 12 meses, do menor para o maior. Tem alguns fundos que tem 0 dividendo, 0,26, 1,20, 2,4. Vamos excluir todos esses com dividend yield abaixo. Então, excluindo todos eles aqui, vamos considerar um dividend yield acima. Como a nossa taxa Selic já está em 12%, vamos considerar os fundos acima de 10%. É interessante ter aí uma base. Então, excluindo agora do maior para o menor, ativos que pagam dividend yield muito acima do esperado são ativos que fizeram alguma venda extraordinária, que estão pagando acima. Então vamos considerar até 15% de dividend yield para a gente considerar esse ativo. Então excluindo todos os outros aí. Beleza? Já temos aqui uma quantidade de ativos de 132 ativos. PVP, o preço sobre o valor patrimonial. Vamos desconsiderar ativos que estejam com seu PVP abaixo aí de 0,20, 0,7. Então vamos excluir todos esses daqui. 0,7 é o aceitável para a gente começar a analisar. Beleza? Excluindo esses, vamos agora colocar do maior para o menor. Ativos com PVP descontado eu não quero analisar, então tem ativos com 1,26, 1,04, 1 ponto. Então, de 1 para baixo a gente não vai analisar. Vamos pegar os que estão descontados. De 132, estamos agora com 91. Valor de mercado. O valor de mercado, pessoal, se agrega muito ao valor do ativo. Quanto o mercado está pagando por ele. Ativos com 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, são ativos pequenos, são fundos imobiliários pequenos. Então a gente precisa considerar que nesse cenário é interessante investir em ativos que já estejam bem grandes, estejam consolidados no mercado. Então um valor acima de 700, 600 milhões já é o inicial. Então vamos considerar do menor para o maior, excluindo todos esses aqui. Então vamos considerar aí a partir de 600 milhões. Excluindo todos esses daqui, vamos para o maior para o menor. Então do maior para o menor não precisa, nós temos aí ativos que são 7, 5, 3 bilhões de reais. Liquidez diária, alguns ativos que possuem uma liquidez diária interessante. Vamos ver se tem alguma liquidez pequena, 670, 900, esses dois aqui a gente pode também desconsiderar, excluindo esses dois.
pronto, saímos aí de 91 para 38 ativos, uma queda bem interessante. Imóveis, como eu falei, nós vamos analisar alguns ativos também de papéis, híbridos e também de tijolos. Então, nós podemos deixar os imóveis. Nós vemos aqui que tem muitos ativos que possuem zero, né? Vocês estão vendo aqui, ó, zero. Esses são os ativos de títulos e valores imobiliários, ou seja, os fundos imobiliários de papel. Então a gente pode considerar alguns ativos que possuem uma vacância bem interessante. Por exemplo, esse daqui está com 100% de vacância, ou seja, ele está totalmente fora de aluguéis, então está vago. 30%, 20%, vamos excluir todos esses daqui acima de 10%. Excluindo todos esses, ficamos aqui com os outros. Ficamos com um total de 34 ativos. Como eu prometi para vocês, a gente vai tentar deixar 15. Então vamos analisar aqui quais são os segmentos. Nós temos aqui, de acordo com os segmentos, em ordem alfabética: híbrido, lajes corporativas só ficou 1, logística 2, outros 1, shopping centers ficamos com 4 e os de papel. Os de papel são em maior quantidade. Então, analisando os de papel, vamos colocar aqui. Nós temos quantos títulos fundos imobiliários de papel? Nós temos 20. Então vamos reduzir esses 20. Vamos considerar apenas alguns. Vamos tirar todos esses e vamos ficar só com os de papel. Então vamos olhar aqui. Nós temos aqui alguns títulos de fundos imobiliários com o valor de dividend yield 11% até 15%. Ok. PVP nós temos aí 1,070, 1,072, 1,075, que custam 2 bilhões, 700, 1 bilhão. Vamos considerar apenas os que têm patrimônio acima de 1 bilhão de reais. Então vamos excluir todos esses daqui. Ficamos com os que têm liquidez. Então, os que têm liquidez que estão sendo bastante negociados, né? Então ficamos aí com alguns. Descontando aqui os PVPs, nós temos aqui, vamos excluir os que têm abaixo de 8. Excluindo todos esses aqui, vamos ficar com, agora, se não me engano, são 10 ativos. Tá bom, tranquilo, ficamos com 10. Desses 10, vamos selecionar as cotações do menor para o maior. Nós temos de 98, 98, 94, 88. Podemos considerar esses daqui do meio. Então vamos tirar esses daqui de 70, 70, 80. Vamos ficar apenas com esses daqui. Excluindo todos esses, ficamos com 4. O KNCI 11, o KNSC 11, quer dizer o VGIR 11, KNCR 11 e o KNHY 11. Então agora vamos considerar todos os ativos, vamos olhar quantos temos para análise. Nós ficamos com 18. Então vamos dar uma olhadinha nos híbridos: MAL 11, BTLG 11, MXRF 11, GARI 11 e TRXF 11. Nós temos aqui alguns bem interessantes. Vamos olhar os PVPs do menor para o maior: 73, 77, 79. Vamos excluir todos esses aqui, vamos analisar apenas os outros. Excluindo todos esses, ficamos com 14 ativos. Então, como eu falei, 15, deixa eu dar Ctrl Z, vamos ficar com mais um. Então, desses daqui, 073, 077, que tem mais dividendo, pagando esses daqui, tirando esse, excluindo, ficamos com 15 ativos aí ficamos. Nós ficamos com os ativos VISC 11, XPLG 11, deixa eu botar em ordem alfabética, BTLG 11, GARI 11, TRXF 11, MXRF 11, TVRI 11, XPLG 11, VISC 11, HGBS 11, CPSH 11, XPML 11, KNSC 11, VIGIR 11, KNCR 11, KNHY 11. Ficamos com esses 15 ativos, sendo eles 4 híbridos, ou seja, papéis e fundos de tijolo que possuem alguns imóveis. Lajes corporativas ficamos com 1, logística ficamos com 1, shopping centers ficamos com 4 e papéis ficamos com 4. Então, fundos imobiliários com PVP todos descontados, abaixo do seu preço sobre o valor patrimonial, um dividend yield
acima de 10% e até 14% atualmente, de acordo com o preço da cotação. Valor de mercado quase todos acima de R$1 bilhão. Só o CPSH11 que está com 733 milhões. A liquidez, todos acima de uma liquidez de 1,5 milhões de reais. Quantidade de imóveis, nós temos alguns com 0 imóveis, que são os de papel, e outros com muitos imóveis. Vacância média desses 15 ativos, nós temos aqui o maior com 6% de vacância. Então, fechamos aí a nossa lista de fundos imobiliários. Eu vou deixar na tela aí, caso vocês queiram printar, para vocês analisarem. Se caso você quiser que eu traga uma análise individual de cada um nesse momento em que o IFIX está caindo bastante, deixa nos comentários, porque eu estou analisando, estudando possibilidades de investimento nos fundos imobiliários e continuar os aportes nos fundos imobiliários que eu já tenho. Como eu já disse no início do vídeo, vou continuar com a minha estratégia, investindo um pouco mais em ações no Tesouro Direto, justamente para alavancar um pouco mais a minha carteira futuramente. E não perder as oportunidades dos fundos imobiliários, claro, diminuindo um pouco o meu preço médio, pegando essas oportunidades de aportes como estão tendo agora. Mas tudo regrado. Acompanhe aqui no canal toda essa trajetória, que eu sempre vou estar trazendo um vídeo mensal sobre a minha carteira de investimentos, quantos dividendos eu recebi e todas as minhas estratégias vocês vão acompanhando, não só na comunidade no Telegram, como também no Instagram do canal e também aqui no YouTube, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha para mais pessoas. Forte abraço, pessoal, e vamos juntos rumo à independência financeira.